Semana passada eu finalizei o A Mulher em Mim, da Britney Spears. Essa autobiografia que foi lançada, acho que no meio desse ano, não tenho certeza. Eu já tinha ficado interessado sobre esse livro antes mesmo do lançamento lá fora. Quer dizer, né? Quando teve o lançamento lá fora, algumas partes do livro ficaram bem, assim, famosas, né? Vários trechinhos foram comentados, etc. Então, assim, isso já me chamou um pouco a atenção. E também, assim, estou numa fase, nesses últimos meses barra anos, de ler coisas de celebridades, mas principalmente de pessoas que têm uma relevância na mídia e também tiveram, assim, polêmicas que às vezes elas se envolveram ou que elas foram envolvidas, né? Tem uma diferença entre esses dois. Britney Spears, né? Conhecidíssima, teve o seu auge no início da década de 2000. Muita coisa aconteceu na vida dela, muita coisa a gente já sabia, né? Porque principalmente estava aos olhos do público, mas também tem muita coisa que a gente não sabe. Quando ela anunciou que ia lançar essa autobiografia, todo mundo já ficou assim, opa, é isso, vamos saber das fofocas. Eu anotei bastante coisa desse livro. Bastante coisa mesmo. E eu vou fazer assim: eu vou dar alguns comentários e eu leio alguns trechos dele. Para você que está assistindo isso, saiba que vai ter spoiler aqui, né? Porque assim, não vou ficar dando voltas, etc., para um livro biográfico. Então, se você não quiser saber de detalhes da história, talvez não seja o vídeo que você deva estar assistindo. Obviamente, tudo que eu falar aqui será um pedaço da história da Britney e também tem muita coisa nesse livro que eu não vou comentar, porque, para mim, às vezes a informação não é tão relevante, ou então não me chama tanto atenção. Mas óbvio, né? Se você ler o livro, você vai ter uma experiência diferente da minha. Se você quiser saber mais informações, você vai ter que ler o livro. Aqui vão ser as anotações que me chamaram a atenção, os trechos que me chamaram a atenção, beleza? Então, assim, o livro ele tá sendo narrado de uma forma bem cronológica. Vai começar pela infância da Britney, o auge dela, né, a carreira, a curatela e agora a vida que ela tá tendo. Tá sendo bem linear. Nos primeiros capítulos do livro, vai mostrar ela enquanto uma criança que gostava muito de cantar, que andava pela casa cantando, que estava sempre arranjando um jeito de ter a atenção da família. O canto e a dança sempre foram muito importantes para ela. Ah, uma coisa, quando eu estiver olhando aqui pro lado, é onde estão as minhas anotações, tá? No início do livro, ela diz uma coisa sobre canto que é o seguinte: cantar me leva a um lugar místico onde a linguagem não importa mais, onde qualquer coisa é impossível. E ela vai ter um pouco essa visão durante meio que o livro inteiro, principalmente nas partes em que a criatividade dela, a arte dela estão mais presentes, assim. Porque existe um momento em que a arte e a criatividade dela são completamente minadas, e a gente imagina em qual época que isso acontece, né? Existe uma coisa também que, assim, a realidade que ela tinha em casa não era sempre uma coisa muito boa pra ela, pra saúde mental dela. E ela utiliza a vida artística como uma fuga da realidade. E ela diz o seguinte: os artistas realizam coisas e interpretam personagens porque querem fugir para mundos distantes, e isso era exatamente o que eu precisava. Eu queria viver dentro dos meus sonhos, meu maravilhoso mundo fictício, e se pudesse evitar não pensar na realidade. Cantar aproximava o real e a fantasia, o mundo em que eu vivia e o que eu queria desesperadamente habitar. E assim, ó, você consegue perceber que isso desde a infância. E depois, quando a gente percebe que o que a família dela fez com ela, e ela não tinha nem mais essa arte pra se refugiar, é uma coisa que fica muito pesada. Na infância, ela começou a fazer algumas audições pra participar, assim, de coisas que são relacionadas à música, né? E uma dessas audições que ela participa é pro Clube do Mickey Mouse, que eu já comentei até quando eu fiz o vídeo sobre a biografia do Disney, que tiveram, acho que meio que duas épocas do Clube do Mickey Mouse. E esse, o mais atual, tinha sido no final da década de 90. Foi no Clube do Mickey Mouse, por sinal, que ela conheceu a Christina Aguilera e o Justin Timberlake, que são duas pessoas que são bem conhecidas na mídia. A Christina Aguilera tinha uma questão de um pouco de amizade, o Justin Timberlake, no futuro, foi uma questão mais amorosa. E aí, assim, sobre essas audições que ela fazia, ela diz qual que era o objetivo dela. Eu era uma garotinha com grandes sonhos. Queria ser uma estrela como Madonna, Dolly Parton ou Whitney Houston. Eu tinha sonhos mais simples também que pareciam ainda mais difíceis de ser alcançados e também ambiciosos demais para serem ditos em voz alta. Eu quero que meu pai pare de beber. Eu quero que minha mãe pare de gritar. Eu quero que todo mundo fique bem. Com a minha família, qualquer coisa poderia dar errado a qualquer momento. Eu não tinha poder ali. Apenas quando estava me apresentando eu era realmente invencível. Em uma sala de reuniões em Manhattan, diante de uma mulher que poderia tornar meus sonhos realidade, ao menos uma coisa estava completamente sob meu controle. E é interessante que isso volta, né, ali, porque eu falei no início dessa questão da fuga da realidade.
quando ela tava se apresentando, ela conseguia fugir dos problemas que ela tinha em casa. E aí aqui nessa parte, quando fala que ela gostaria que o pai parasse de beber e a mãe parasse de gritar, é porque boa parte da infância dela, o pai, ele saía pra beber, às vezes ele passava dias fora de casa, quando ele voltava pra casa bêbado, a mãe dela ficava gritando com ele porque ele tinha que tomar jeito, porque ele tinha que parar com isso. E aí chega naquele momento em que as crianças em casa, elas estão sempre vendo isso. O pai chegando bêbado, a mãe gritando com ele, e ela gostaria que essas duas coisas acabassem. E aonde que ela consegue parar de pensar nisso? Quando ela tá se apresentando. Toda essa primeira parte do livro é até mais ou menos, sei lá, o início da adolescência da Britney. Então, assim, a gente vai acompanhar a infância, essas apresentações, essas audições, até que numa época ela consegue um papel de substituta em uma peça off-Broadway, num musical off-Broadway. Ela é substituta da atriz principal, ela se apresenta algumas vezes, e aí chega uma época em que essa atriz principal, ela sai da peça, e a Britney fica como a protagonista. Só que também chega depois de um tempo, ela se cansa um pouco. Vamos lembrar que ela é uma criança nessa época, então os musicais da Broadway, da Off-Broadway, eles passam meio que durante a semana inteira. Então isso era muito cansativo pra ela, enquanto uma criança que, assim, tinha meio que acabado de entrar, né, no show business. No livro a gente tem alguns saltos. Temos a infância dela, e aí chega numa parte do livro que é quando ela tá com 15 anos, e ela assina o seu primeiro contrato com uma gravadora. Tem uma cena que ela mostra que a pessoa responsável por ser meio que a mentora dela naquele momento, meio que levava ela em salas com executivos pra ouvirem ela cantando pra ver se ela conseguiria esse contrato. Ela diz o seguinte: entrei em salas cheias de executivos e cantei I Have Nothing de Whitney Houston. Observando salas repletas de homens me analisando de cima a baixo com meu vestidinho e meus saltos altos, cantei alto. Clive me contratou imediatamente, então acabei assinando um contrato com a Jive Records aos 15 anos de idade. Clive, se eu não me engano, era o dono dessa gravadora. E é assim, ó, quando ela assina o contrato com a gravadora aos 15 anos, é onde começa, né, a carreira dela mais mainstream, como a gente vai conhecer. Porque assim, a Britney, ela foi meio que lançada com acho que 17 anos, então quando ela tem esse contrato com 15, é daí que começam os preparativos pro álbum dela, pros singles, pros clipes, que aí foi quando a gente teve o seu auge, né, no início da década de 2000. E assim, vale lembrar, ela era muito nova nessa época. Ela foi exposta muito cedo, né? Ela já foi exposta na infância, essa coisa das pessoas estarem sempre vendo ela, as pessoas estarem sempre, tipo... Ela estava sempre sendo vista, sempre sendo observada. E aí, quando você é um adolescente e você tem essa exposição, assim, muito grande, deve ser uma coisa muito complicada de você lidar. E ela fala mais lá no final do livro um pouco sobre isso, e eu tenho um trecho anotado. Aqui eu tenho uma parte em que ela fala sobre o clipe de Baby One More Time, que, né, se não me engano, é o primeiro clipe dela e um dos mais conhecidos da carreira. A gravadora apresentou pra mim um conceito para o clipe de Baby One More Time, no qual eu interpretaria uma astronauta futurística. Na proposta parecia uma Power Ranger. Não me identifiquei com aquilo e tive a sensação de que meu público também não se identificaria. Falei para os executivos da gravadora que imaginava que as pessoas gostariam de ver meus amigos e eu na escola, entediados, e assim que o alarme soasse, bum, todos nós começaríamos a dançar. Essa foi provavelmente a época da minha vida em que mais senti paixão pela música. Eu era desconhecida e não tinha nada a perder se fizesse algo errado. Há tanta liberdade no anonimato. Eu pude olhar para uma plateia que nunca havia me visto antes e pensar, vocês não me conhecem ainda. Era libertador que não precisasse realmente me preocupar se cometesse erros. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, como eu falei, nesse momento ela ainda era anônima. Mas quando esse clipe sai, já era. Não existe mais essa coisa de ser desconhecida pro público, né? Eu tinha 16 anos quando, no dia 23 de outubro de 1998, o single de Baby One More Time chegou às lojas. No mês seguinte, o vídeo foi divulgado e de repente eu estava sendo reconhecida onde quer que eu fosse. No dia 12 de janeiro de 1999, o álbum foi lançado e vendeu mais de 10 milhões de cópias muito rapidamente. Estreiei em primeiro lugar na parada Billboard 200 nos Estados Unidos. Me tornei a primeira mulher a estrear com um single e um álbum em primeiro lugar ao mesmo tempo. Fiquei tão feliz. Comecei a sentir que a minha vida realmente estava mudando. E realmente, né, mudou. Eu falei início da década de 2000, mas o álbum foi lançado em 1999, né? Mas a gente vai ter, assim, pelo menos até 2005, né? O estrondo que foi, né? O lançamento dela pro público. Do anonimato pra cima. Exatamente. Imagina como isso deve ter sido assustador, gente. A gente já vê aqueles atores mirins, assim, começando na Disney, começando na Nickelodeon,
que eles são expostos, assim, é muito cedo e depois, tipo, é meio complicado você esperar que eles tenham uma vida normal depois que isso acontece, sabe? E aí, assim, ó, nessa época, ela e o Justin Timberlake, eles já ainda tinham contato do clube do Mickey Mouse, eles acabaram meio que voltando a se falar com mais frequência, vamos dizer assim, e eles começaram a namorar. O trecho que eu tenho aqui pra frente foi um que ficou bem famoso quando o livro foi lançado, que é a questão do Justin Timberlake e o NSYNC, que ela compara com os Backstreet Boys e diz que o NSYNC meio que se esforçava demais pra se encaixar. E ela diz o seguinte, ó: a banda do Justin, o NSYNC, era como as pessoas costumavam dizer na época, metida. Eram todos jovens brancos, mas que amavam hip hop. Pra mim, era isso que os diferenciava dos Backstreet Boys, que pareciam bem conscientes a se posicionar como um grupo branco. O NSYNC andava com artistas negros. Às vezes eu achava que eles se esforçavam demais pra se encaixar. Dá pra saber o sentido em que ela tá querendo dizer isso, né? Não vamos falar numa questão de apropriação, mas às vezes de você não ter uma identidade visual, tipo, sua, mas sim uma identidade visual e de estilo copiada. Vamos colocar dessa maneira. Na época que ela namorava com o Justin, ela começa a perceber que existe uma diferença de tratamento que ela recebe da imprensa da que o Justin recebe. Ela diz o seguinte, ó: não pude deixar de perceber que as perguntas feitas pelos apresentadores dos talk shows para ele eram bem diferentes das perguntas que faziam para mim. Todo mundo insistia em fazer comentários estranhos a respeito dos meus seios, querendo saber se eu tinha ou não tinha feito cirurgia plástica. Isso que ela tinha, tipo, 16 anos. Hoje em dia, a gente consegue perceber que esse tipo de tratamento ainda existe, mas ele é um pouco mais velado. Já viram aqueles vídeos de comparação da Scarlett Johansson respondendo perguntas quando ela tava fazendo Vingadores e os colegas de elenco dela? É gritante, sabe? Ela recebe as perguntas sobre corpo, sobre malhar, sobre não sei o quê. Os outros recebem, desenvolvimento de personagem, etc. Lá em 99, a Britney já percebia isso. Hoje em dia as coisas estão tipo, um pouquinho melhores, vamos dizer assim. Mas ainda assim, né? Hoje em dia não, né? Porque Vingadores foi lançado que o primeiro tem o quê? 10 anos? Um pouco mais de 10 anos. Nessa época, ela já recebia algumas críticas nas apresentações dela, principalmente o jeito como ela se vestia e se ela era uma boa influência para os jovens. Eu não sei se vocês lembram dessa época, que é tipo assim, os artistas, eles tinham que ser, eles, até hoje, né? Eles têm que ser um modelo de moralidade, eles têm que ser aquelas pessoas responsáveis por influenciar os mais jovens, etc. Só que você colocar essa responsabilidade em cima de uma pessoa tão nova é muito ruim. E tem um negócio, né? Essa responsabilidade está colocada em cima dela enquanto mulher. Mas o Justin Timberlake, que tinha mais ou menos a idade dela, eles não colocavam isso. Nunca entendi muito bem o que todos esses críticos achavam que eu deveria fazer. Imitar Bob Dylan? Eu era uma adolescente do sul dos Estados Unidos. Meu autógrafo tinha um coração. Eu gostava de parecer fofinha, porque todos me tratavam mesmo quando eu era adolescente como se fosse perigosa. Se eu fosse sexy, as pessoas pareciam pensar que eu devia ser estúpida. Se eu fosse atraente, não poderia ser talentosa. É aquele negócio, uma mulher só pode ser uma coisa na indústria, né? Ela não pode, tipo, ser multifacetada. E aí a gente chega na parte que ela fala sobre o Oops, I Did It Again. Acho que, se eu não me engano, o segundo single dessa época, não tenho certeza, mas um dos mais conhecidos dessa época. Quando Oops, I Did It Again foi lançada, eu era um nome conhecido e estava no controle da minha carreira. Na época da minha primeira turnê mundial para Oops, pude construir uma casa para minha mãe e quitar as dívidas do meu pai. Eu queria dar a eles uma nova chance. E esse negócio de dar uma nova chance pros pais, gente, é uma coisa que tem muitas vezes no livro. E assim, você enquanto leitor sabendo o que aconteceu depois, você pode ficar pensando, Britney, por que você fez isso? Mas tipo, ela queria fazer com que as coisas dessem certo, sabe? Ela queria ter uma família, entre muitas aspas, comum. Ela queria meio que livrar todo mundo de alguns problemas dali. A gente vai perceber que esse é o momento que ela tem o maior controle da carreira dela. E ela ainda sendo bem jovem, né? E como esse controle, no decorrer do livro, você vai percebendo que ele vai diminuindo. E aí a gente vai passar também pra parte que ela tá fazendo música, mas também pra parte em que ela entra no cinema. Que ela faz basicamente um filme. O primeiro filme que eu fiz foi Crossroads, Amigas para Sempre, com roteiro de Shonda Rhimes e direção de Tamara Davis. As filmagens aconteceram em março de 2001, mais ou menos na mesma época que eu estava gravando o álbum Britney. No filme, eu interpretava uma garota boazinha chamada Lucy Wagner. A experiência não foi fácil pra mim. Não tive problema com qualquer pessoa envolvida no projeto, mas sim com o que a atuação fez com a minha mente. Acho que comecei a atuar usando o método, só que eu não sabia como sair da minha personagem. Ela fala no livro que ela ficou, assim, meses
agindo como a personagem. O método, ele é conhecido em Hollywood como um estilo de atuação em que você usa a memória emotiva, que é uma coisa que o Stanislavski, né, que é um dos maiores, como é que a gente pode falar assim, professores de atuação da atualidade, que você usa suas memórias pessoais para atuar. Você tá pegando coisas da sua vivência e jogando pra fora. Só que tem um problema. Você constrói um personagem em cima disso, em cima das suas próprias emoções, e chega um momento em que às vezes pode ser difícil desconectar uma coisa da outra. Você pode meio que entrar no personagem e ficar nele por muito tempo, e às vezes você não consegue sair. Por isso que é uma coisa muito complicada, porque você tá mexendo com a sua cabeça. A atuação não é pra ser isso. A atuação é pra você interpretar algo, é pra você trazer um personagem, só que você não ser exatamente o personagem. É uma coisa meio complicada de visualizar, assim, sabe? É uma coisa muito perigosa, porque você pode ficar preso na sua própria cabeça. E é isso, a Britney faz o Crossroads. Acho que é bem conhecido esse filme, né? Eu nunca assisti, mas eu conheço pessoas que adoram esse filme, por sinal. Ela disse que ela fez esse filme e que basicamente foi o único da carreira dela por isso, porque ela não conseguia sair do personagem. Esse foi basicamente o começo e o fim da minha carreira de atriz e fiquei aliviada. O pessoal do casting do filme Diário de uma Paixão ficou entre mim e Rachel McAdams, e mesmo que tivesse sido legal reencontrar Ryan Gosling depois da época de O Clube do Mickey, estou feliz por não ter feito. Se tivesse atuado nesse filme em vez de trabalhar no meu álbum In The Zone, eu ficaria agindo dia e noite como uma herdeira mimada da década de 1940. Eu gosto que no livro tem vários desses momentos em que a Britney, ela tá falando uma coisa, tipo, séria, mas ela meio que, tipo, o jeito como ela escreve meio que parece uma piadinha, sabe? Acho isso bem legal. Só que tem um negócio. Ela fala disso, de que esse foi o início e o final da carreira dela de atriz, mas que ela recebeu o convite pra participar do musical Chicago, que é um dos mais conhecidos de Hollywood, mais conhecidos da Broadway, mas também um dos mais conhecidos do cinema, né? E ela se arrepende de ter recusado. Eu havia recusado 3 ou 4 filmes porque estava vivendo o meu momento com o palco, fazendo shows. Não queria que nada me distraísse da música. Eu estava feliz. Mas agora olho pra trás e penso que, como se tratava de Chicago, eu deveria ter aceitado o papel. Eu tinha poder naquela época. Queria tê-lo usado de modo mais ponderado. Queria ter sido mais rebelde. O livro ele vai ficar alternando entre a vida profissional e a vida pessoal da Britney, mas obviamente, em vários momentos essas duas coisas elas vão estar muito juntas. Na vida pessoal dela nessa época, ela e o Justin Timberlake eles estão morando juntos em Orlando. Ela acaba descobrindo uma gravidez. Ela gostaria de ter tido esse filho, porém o Justin Timberlake falou que eles eram muito novos e que ela precisava abortar. Só que assim, ela não poderia abortar em uma clínica porque as pessoas não podiam saber. Então, ele falou pra ela fazer esse aborto em casa. Ela acaba realizando o procedimento sozinha e nem a família dela sabe dessa gravidez. Ela diz o seguinte, ó: essa foi uma época boa da minha vida. Eu estava tão apaixonada pelo Justin, simplesmente apaixonada. Não sei se quando você é mais jovem o amor é diferente, mas o que havia entre Justin e mim era especial. Ele não precisava dizer nada nem fazer nada para que eu me sentisse próxima a ele. Isso sobre o amor dos dois, né? Principalmente o amor dela com ele. E aí tem isso sobre o aborto. No dia marcado, com apenas Felícia e Justin lá, eu tomei as pílulas. Logo comecei a sentir cólicas excruciantes. Fui ao banheiro e fiquei ali por horas, deitada no chão, soluçando e gritando. Eles deveriam ter me dopado com alguma coisa, pensei. Eu queria algum tipo de anestesia. Queria ir ao médico. Eu estava sentindo tanto medo. Deitei ali me perguntando se iria morrer. E ela fala como isso foi muito traumático, porque eles não estavam realmente juntos dela, até chegar um momento em que o Justin, tipo, tenta acalmar ela, ele fica sentado com ela no banheiro, tocando violão e cantando pra ela. Essa coisa da gravidez é bem pesada, assim. Tem mais coisas sobre isso no livro, tá, gente? Mas eu não vou ler aqui, porque às vezes é uma coisa meio... talvez seja um pouco pesado demais isso. Ah, e a Felícia, que ela fala aqui nesse parágrafo, é uma pessoa, acho que era da família, mas que era meio que assistente dela por um tempo, sabe? Só pra não ficar um nome jogado assim do nada. Já nessa época, ela consegue perceber que tá existindo um distanciamento entre ela e o Justin. E aí, a partir desse distanciamento, o Justin começa a gravar o álbum dele e, consequentemente, existe o término dos dois. Quando o Justin começou a gravar seu primeiro álbum solo, Justified, ele passou a ficar muito distante. Acho que foi porque havia decidido me usar como munição pro seu álbum, então ficou estranho para Justin estar perto de mim, que olhava para ele com tanto carinho e devoção. No fim das contas, ele terminou o nosso relacionamento por mensagem de texto enquanto eu estava no set do clipe de remix de Overprotected de Dark Child.
Porra, nem pra terminar, tipo, pessoalmente, né? Olha que cuzão que ele foi com ela. Acho que tem esse negócio, tipo, ela tava muito mais apaixonada por ele do que ele por ela. E é assim, ó, vamos ter mais um pequeno pulo no livro, principalmente numa parte em que ela tá fazendo alguns shows. Ela ainda não superou o término, né, com o Justin Timberlake. Então, ela está ali seguindo ainda com o trabalho dela, mas se sentindo muito cansada fisicamente e emocionalmente. Aí eu anotei aqui, ó, que após vários shows ela se sente esgotada e quer logo que essa turnê que ela tá fazendo termine, mas ela percebe que não é exatamente o que as pessoas querem pra ela, o que as pessoas acima dela querem pra ela. Quando eu dizia para as pessoas que depois que a turnê terminasse eu queria descansar, todo mundo parecia ficar nervoso. Quando você é bem sucedido em alguma coisa, há muita pressão para continuar, mesmo que já não esteja mais gostando de fazer o que faz. E como eu rapidamente descobriria, você realmente não pode voltar para casa. Aí já tem uma questão de controle, sabe? Porque, não exatamente do pai dela, da curatela, etc., mas um controle das pessoas que estão gerindo a carreira dela naquele momento. Se pensar que ela tava. Isso é 2001, né? Que ela já estava, assim, no auge da carreira dela naquele momento, óbvio que as pessoas que estão gerindo não querem que ela saia dali. Porque elas querem sempre estar minando dinheiro em cima da pessoa. Isso é uma coisa que acontece até hoje. Porque vocês acham que tem muito cantor aí, tem muito artista que quer sempre estar aos olhos do público, ou que está sempre aos olhos do público, porque tá dando muito dinheiro pra ele e pras outras pessoas, e às vezes você não tem muito essa possibilidade de sair dos palcos, você precisa estar ali o tempo inteiro. E aí ela vai falar aqui no livro mais um momento em que ela percebe que o Justin tá atacando ela através da música dele. Prestes a lançar o primeiro disco solo dele, o Justin acaba lançando o clipe de Cry Me a River, que é muito conhecido por sinal, né? E sobre esse clipe, a Britney diz o seguinte: ele lançou o clipe da música Cry Me a River, no qual uma mulher que se parece comigo o trai e ele fica vagando triste na chuva. Na mídia foi descrita como uma prostituta que havia partido o coração do menino de ouro da América. A verdade, eu estava em coma na Louisiana e ele corria alegremente por Hollywood. Porque ela fala, né, que depois dessa turnê ali, que ela conseguiu voltar pra casa, né, pra Louisiana. Ela tava nesse estado meio ela tava em depressão, assim, depois desse término, coisas de trabalho, etc. Ela, tipo, ficou em casa bastante tempo isolada, assim, enquanto o Justin, ele simplesmente tava saindo, pegando as pessoas e difamando ela. E aí, assim, a partir desse momento que ela percebe que, após o término com o Justin Timberlake, a ansiedade social dela ficou mais forte do que ela já era anteriormente. Eu oscilava entre ser bastante sociável e ficar inacreditavelmente isolada. Ouvia constantemente que parecia ser muito confiante. Era difícil para qualquer pessoa imaginar que alguém que era capaz de se apresentar para milhares de pessoas em um momento podia, nos bastidores, com apenas uma ou duas pessoas, ser dominada pelo pânico. Tem um negócio que a gente espera que os artistas eles sejam sempre extrovertidos, que eles gostam de estar ali na frente do público o tempo inteiro, e às vezes não acontece isso, né? Tem muito artista que é introspectivo quando ele não tá se apresentando, quando ele não tá atuando, que ele é tímido. Existe uma diferença muito grande de um artista enquanto pessoa física, né? A sua parte pessoal e o artista enquanto profissional. Isso é muito comum. Nessa parte ela fala como ela foi meio que resgatada pela Madonna e de como a Madonna foi uma influência muito positiva na vida dela e como ela gostaria que ela tivesse uma mentoria de uma pessoa forte como a Madonna quando ela já era menor, sabe? Queria ter tido uma mentora que fosse um modelo de mulher fodona pra mim. Dessa forma eu teria aprendido como fazer isso mais cedo. Se pudesse voltar atrás, tentaria ser pai e mãe de mim mesma. Tentaria ser a minha própria parceira. Tentaria ser a minha própria defensora, do jeito que eu sabia que a Madonna fazia. Ela enfrentou tanto o sexismo e bullying do público e da indústria fonográfica e havia sido envergonhada por causa de sua sexualidade tantas vezes, mas sempre superou tudo isso. É uma coisa muito triste você ter essa percepção depois que as coisas acontecem com você, né? Como ela sabe que se ela tivesse uma mentora que fosse forte, que fosse uma mulher principalmente, né? Que estivesse ali ensinando ela as coisas, talvez tudo não teria sido da maneira que foi. Na verdade, né? Quase certeza que não teria sido da maneira que foi. Nessa fase, quando ela meio que consegue superar um pouco do término do Justin Timberlake, ela começa a aproveitar a vida dela, porque ela é jovem, né, gente? Ela tem início de seus 20 anos, tem que aproveitar a juventude e tal. É nessa parte de aproveitar a juventude que acontece o fatídico casamento em Las Vegas que durou 55 horas. Vocês lembram disso? Que ela foi pra Vegas, se casou e 55 horas depois o casamento foi anulado? Ela diz no livro
que esse casamento aí em Las Vegas foi tudo uma brincadeira que ela teve com um amigo dela. Os dois estavam, tipo, curtindo a cidade, estavam bebendo, foram pra uma capela, se casaram. Só que em nenhum momento eles achavam que isso era uma coisa tão séria. Pros dois era tudo uma piada aquilo. Só que ela percebeu que a família não achou isso. A partir desse momento do livro, que o controle da família começa a ficar mais perceptível. Precisamos anular esse casamento, meus pais afirmaram. Eles deram importância demais a uma brincadeira inocente. Todo mundo tinha uma perspectiva diferente da situação, mas eu não levei aquilo a sério. Achei que um casamento bobo em Vegas era algo que as pessoas faziam de brincadeira. Então minha família viajou até lá e agiu como se tivesse começado a Terceira Guerra Mundial. Só chorei no restante do tempo que passei em Vegas. Olha a percepção que ela tem sobre isso. Na verdade, a minha família foi tão contra o casamento que comecei a pensar que talvez eu tivesse acidentalmente feito algo brilhante, porque percebi, eu estar sob controle deles e não ter uma conexão forte com outra pessoa havia se tornado uma coisa muito, muito importante para eles. O que foi que eu fiz para vocês, pensei? Por que alguém na minha vida seria uma ameaça tão grande? Talvez valha a pena mencionar que àquela altura eu estava ajudando meus pais financeiramente. E é aí que as coisas começam a ficar esquisitas. Porque é isso, ela consegue ter essa percepção, mas ela não sabe exatamente o que fazer com isso. E a gente chega numa parte do livro que é o casamento dela com o Kevin Federline, que é aquele lixo, né? É um cara lixo. Ela estava apaixonada por ele, ela achava que aquele relacionamento ia ser pro resto da vida dela. Até que esse cara virou um escroto. Assim, ó, ele é boa parte do motivo da Britney ter surtado em 2007, tá? Ele é boa parte do motivo sobre o Kevin Federline. Era assim que ele era pra mim, firme, forte, um conforto. Lembro que íamos nadar e ele apenas me abraçava na água e não me soltava até quando eu quisesse, não importava quanto tempo levasse. Era muito mais que algo sexual, não era sobre desejo, era intimidade. Ele me abraçava pelo tempo que eu quisesse ser abraçada. Alguém já tinha feito isso por mim antes? Se aconteceu, eu não conseguia me lembrar quando. E havia algo melhor que isso? No começo, meu relacionamento com o Kevin era divertido. Kevin gostou de mim do jeito que eu era. Sendo uma mulher que havia passado tanto tempo tentando corresponder às expectativas da sociedade, estar com um homem que permitia que eu fosse exatamente quem eu era pareceu um presente. E tem isso, né? Tipo, ela se apaixonou tanto por ele, ela gostou tanto de ter esse relacionamento, porque faltava alguma coisa ali antes, né? Não era sobre desejo, era intimidade. Ela queria ter essa intimidade com as pessoas, ela queria estar próxima das pessoas. Só que, como a gente já viu, não existia isso por causa da família dela. E é assim, ó, o relacionamento dos dois ele vai durar um tempo, né? E é onde também nascem os dois filhos dela. Só que assim, a gente vai deixar esse casamento um pouquinho de lado, assim, pra falar sobre outras coisas da carreira também. E aí, nessa parte que tem sobre a Onyx Hotel Tour, como ela queria que essa turnê simplesmente acabasse, e também os problemas que ela teve no joelho, que querendo ou não foi uma coisa que influenciou bastante na dança dela uns anos depois. Ela diz o seguinte: a Onyx Hotel Tour foi simplesmente turbulenta. Para começo de conversa, era muito sexualizada. Justin havia me humilhado publicamente, então a minha réplica no palco seguiu um pouco por esse caminho também. Mas foi absolutamente horrível. Odiei isso na época. Na verdade, odiei toda aquela turnê estúpida. Odiei tanto que rezava toda noite. Dizia: Deus, apenas faça meu braço quebrar. Faça minha perna quebrar. Você pode fazer alguma coisa quebrar? Então, no dia 8 de junho de 2004, ainda com 2 meses de shows pela frente, eu caí outra vez no set enquanto gravava o clipe de Outrageous, machucando meu joelho de novo e precisei passar por uma cirurgia. As datas restantes da turnê foram canceladas. Imagina, tava tão insuportável pra ela que ela só pensava assim: meu Deus, eu quero quebrar alguma coisa pra essa turnê acabar, porque eu não aguento mais. E eu imagino que assim, ó, ela meio que. Isso é 2004, ela já estava trabalhando ininterruptamente há bastante tempo. Nessa época que ela acaba tendo a sua primeira gravidez e ela conta sobre o assédio dos paparazzi. 2004, né? Metade de 2004 pro finalzinho. O principal perigo eram os paparazzi. Eu tinha que ter cuidado com sua agressividade. Se eu ficasse distante do olhar do público, certamente em algum momento, pensei, os fotógrafos me deixariam em paz. Mas não importava se eu estivesse em casa ou apenas tentando ir a uma loja, eles me encontravam. Todos os dias e durante todas as noites eles estavam lá me esperando sair. Cara, isso em 2004. O surto mesmo aconteceu em 2007, né? Então vocês percebam que, tipo, principalmente nessa época, assim, o assédio era muito grande. Durante essa gravidez, acho que também um pouco depois do nascimento do primeiro filho, ela começa a perceber que, novamente, existe um afastamento do Kevin Federline pela fama que ele está tendo. Porque ele se tornou um rapper, alguma coisa assim.
Kevin estava tão enfeitiçado pela fama e pelo poder. Repetidas vezes na minha vida eu vi a fama e o dinheiro arruinarem as pessoas. Eu vi isso acontecer com Kevin em câmera lenta. Pela minha experiência, quando a maioria das pessoas, principalmente homens, recebem esse tipo de atenção, já era. Elas amam demais isso e não é bom pra elas. Assim, eu não sei se o Kevin, ele utilizou a Britney como uma escada pra conseguir a fama que ele queria ter. E aí ela vai contar sobre o inevitável divórcio que ela teve com o Kevin e também o aprendizado que ela teve com esses dois relacionamentos, né? Com ele e com o Justin. Eu era jovem e cometi muitos erros, mas digo isso, não fui manipuladora, fui simplesmente idiota. E isso é algo que Justin e Kevin destruíram em mim. Eu costumava confiar nas pessoas, mas após o término com o Justin e depois do meu divórcio, nunca mais confiei em ninguém. A partir desse momento, a gente vai retornar um pouco sobre a questão de como a família via a Britney, a percepção de que algo foi tirado dela desde a juventude, e aí a gente vai chegando na parte sobre a curatela dela. Minha mãe sempre me fazia sentir como se eu fosse má ou culpada por algo, mesmo que eu tivesse me esforçado tanto para fazer tudo certo. Isso a minha família sempre fez, me tratou como se eu fosse má. Não importa quantos fãs eu tivesse no mundo, os meus pais nunca pareceram pensar que eu valesse muito. Quando a gente fala essa questão da curatela, do tempo que a Britney ficou sobre o julgamento de outras pessoas, a gente sempre lembra do pai, né? Que o pai foi que fez isso. E realmente, gente, ele é a pessoa responsável por isso. Mas tem um negócio, existiu muito uma omissão da mãe da Britney. Porque em vários momentos ela perguntava pra mãe por que estava acontecendo aquelas coisas, e a mãe simplesmente falava que não sabia, que tinha que deixar do jeito que tava. Tipo, ela foi muito omissa. Ela não foi ativamente responsável, mas ela poderia ter ajudado, sabe? O que consigo perceber agora, mas não pude naquela época, é que cada uma das partes que compõem uma vida normal foram arrancadas de mim. Sair na rua sem que isso se tornasse manchete, cometer erros normais que uma mãe novata de duas crianças comete, sentir que eu podia confiar nas pessoas ao meu redor. Eu não tinha liberdade e também não me sentia segura. Ela teve dois filhos, assim, meio que um seguido do outro, tá? Ela teve o primeiro, alguns meses depois ela engravidou e ela teve o segundo. Então ela meio que passou 2 anos grávida, com esse assédio do paparazzi, com o divórcio acontecendo, com essa percepção de que a família simplesmente não se importava com ela. E aí chega na parte do livro em que ela fala sobre o dia em que ela raspou o cabelo. Ela mostra os motivos para ela ter raspado o cabelo. Que ela fala que foi uma medida meio que desesperada, porque o Kevin, né, o ex-marido dela, ele estava impedindo ela de ver os filhos há semanas. Ele simplesmente pegou os filhos e ele não deixava eles serem entregues para Britney, porque eles estavam numa guarda compartilhada a partir do divórcio. Ela diz o seguinte: fevereiro, depois de ter passado semanas e semanas sem conseguir ver os meninos, eu estava completamente dominada pela tristeza e fui implorar para vê-los. Kevin não me deixou entrar, supliquei a ele. Jaden James tinha 5 meses e Sean Preston tinha 1 ano e 5 meses. Eu imaginava que eles não soubessem onde a mãe estava e se perguntavam por que ela não queria estar com eles. Eu queria derrubar aquela porta para pegá-los. Eu não sabia o que fazer. Os paparazzis testemunharam tudo. Não consigo descrever a humilhação que senti. Eu estava encurralada. Estava na rua sendo perseguida, como sempre, por esses homens que esperavam que fizesse algo que pudesse fotografar. Então, naquela noite, dei algo a eles. Entrei em um salão de beleza, peguei a máquina e raspei todo o meu cabelo. Todo mundo achou hilário. Vejam como ela está louca. Até os meus pais ficaram com vergonha de mim. Mas ninguém parecia entender que eu estava sem chão por causa da tristeza que sentia. Meus filhos haviam sido tirados de mim. E aí ela fala sobre o ato de raspar a cabeça. Raspar a cabeça foi uma maneira de dizer para o mundo: foda-se. Vocês querem que eu seja linda pra vocês? Foda-se. Vocês querem que eu seja legal com vocês? Foda-se. Vocês querem que eu seja a garota dos seus sonhos? Foda-se. Então tem isso, tipo, não foi assim, a Britney tá louca, ela raspou o cabelo. Não, foi uma coisa desesperada, assim, ela não sabia mais o que fazer. Pra ela, ter se tornado mãe foi uma coisa tão importante, se tornou grande parte da vida dela, que tirar os filhos dela foi uma coisa que deixou ela meio transtornada. A gente chega na parte que tem sobre aquela apresentação no VMA, que ficou muito comentada, onde diziam que ela tava gorda, que a apresentação dela foi ruim. Mas assim, a quantidade de coisas que ela estava passando na vida pessoal dela, esse assédio que ela estava recebendo, ela simplesmente não conseguia se concentrar na música. Ela não conseguia, assim, concentrar na carreira dela, porque ela tinha coisas muito mais importantes acontecendo por trás. Subi no palco e fiz o melhor que pude naquele momento e que sim, reconheço, estava longe do meu melhor em outras ocasiões. Eu podia me ver no monitor ao longo do palco enquanto me apresentava. Parecia que eu estava me vendo em um espelho distorcido.
Não vou defender aquela apresentação ou dizer que foi boa, mas digo que como artistas todos nós temos noites ruins. Em geral, elas não têm consequências tão extremas. É bem isso, né? Essa consequência extrema, ela aparece porque você é muito conhecido. Aqui vai começar realmente a parte sobre as internações, sobre o jeito como a família e a mídia dizia que ela era uma drogada, que ela era uma alcoólatra, que ela tava louca, que ela tinha que se internar, e etc. E ela vai mostrando os motivos de por que que as pessoas falavam isso, mas falando que nunca era tudo isso que estava sendo transmitido para as pessoas. Em janeiro de 2008, ou seja, um ano após, um ano não, né? Tipo, no ano seguinte ao surto que ela teve, o Kevin foi pegar os filhos, só que ela teve uma percepção de que talvez ele poderia pegar os filhos daquela vez e não devolver eles mais. Então, ela acaba colocando um desses filhos no carro e o outro ela acaba correndo com ele pra dentro de casa e se trancando num banheiro. Ela simplesmente achou que ele ia buscar os dois e simplesmente nunca mais ia devolver. Ela faz isso, eles acabam arrombando a porta do banheiro que ela se escondeu e levam ela para um hospital psiquiátrico. Eles amarram ela numa maca, levam ela pra lá, ela fica, tipo, algumas horas. E é assim, a partir desse momento que ela acha que a família dela estava muito feliz por ela estar vivendo o pior momento da vida dela. A partir dessa internação que durou algumas horas, que surge a curatela na vida dela. Porque eles achavam que ela tava louca, que ela não podia cuidar da própria vida, que ela não podia cuidar dos próprios filhos. Então a curatela surge na vida dela a partir desse momento, imposta principalmente pelo pai. A curatela, também conhecida como interdição, costuma ser reservada a pessoas sem capacidade mental, incapazes de cuidar de si mesmas. Mas eu estava totalmente funcional. Eu tinha acabado de lançar o melhor álbum da minha carreira, estava sendo muito lucrativa para muitas pessoas, especialmente para o meu pai, que descobri que recebia um salário maior do que o que me pagava. Ele pagava a si mesmo mais de 6 milhões de dólares, enquanto pagava a outras pessoas próximas a ele dezenas de milhões a mais. O fato é que você pode ter uma curatela que dure 2 meses, e aí a pessoa volta aos eixos e você deixa que ela controle a própria vida. Mas não era isso que meu pai queria. Ele queria muito mais. E a gente sabe, né, que essa curatela não durou 2 meses, ela durou 13 anos. Mesmo que eu tenha implorado no tribunal que qualquer outra pessoa fosse designada, e afirmo que qualquer um na rua teria sido uma escolha melhor, meu pai foi designado responsável, o mesmo homem que me fazia chorar se eu tivesse que entrar no carro com ele quando era pequena porque ele falava sozinho. O tribunal foi informado de que eu estava demente, e não tive permissão nem para escolher o meu próprio advogado. Houve momentos em que precisei do meu pai ao longo dos anos e pedi ajuda, e ele não estava lá. Mas quando chegou a hora dele ser o curador, é claro que ele estava presente. Ele só se importava com o dinheiro. Da minha mãe, não posso dizer que ela foi melhor. Ela agiu inocentemente enquanto dormia na minha casa por 2 noites junto comigo e as minhas amigas. Ela sabia o tempo todo que eles me levariam embora. É isso que eu falo, tipo, a mãe pode não ter sido, né, uma das responsáveis, mas ela foi muito omissa. Em alguns momentos, como a gente percebe aqui, ela simplesmente deixava as coisas acontecerem. Só que assim, a curatela ela está acontecendo. Eles falam que ela estava instável, que ela não poderia se cuidar sozinha. Só que ela começa a se questionar por que ela estaria incapaz de cuidar da própria vida, mas ela podia continuar trabalhando e fazendo show. Ela diz: que engraçado, pensei. Eu posso voltar a trabalhar outra vez como se nada tivesse acontecido. Estou doente demais para escolher meu próprio namorado e ainda assim estou saudável bastante para aparecer em séries de TV e programas matinais e para me apresentar para milhares de pessoas em diferentes lugares do mundo a cada semana. Isso é uma coisa que acho que as pessoas se perguntavam bastante, né? Tipo, como assim? Ela tá sobre esse controle, mas ela consegue aparentemente ter uma vida normal. Mas, né, os pais, os advogados dos pais conseguiram convencer um juiz de que não estava. Em vários momentos durante a curatela, ela tenta reverter essa situação, né? Ela tenta sair da curatela e ela faz isso através de um advogado que foi nomeado pelo tribunal. Só que ela sempre recebe uma resposta negativa. Isso é muito esquisito. Porque em nenhum momento falam pra ela que ela pode trocar de advogado. Sempre falam que ela não pode. E ela descobre, depois que a curatela termina, de que ela poderia ter trocado a qualquer momento. Apesar, tipo, de tudo estar sendo gerido pelo pai, ela ainda tinha esse direito perante o tribunal. Liguei para o advogado esquisito que o tribunal havia nomeado para mim e pedi que me ajudasse. Inacreditavelmente, ele era tudo que eu tinha, mesmo que eu não o houvesse escolhido. Me disseram que eu não podia contratar outra pessoa porque meu advogado tinha que ser escolhido pela corte. Mais tarde eu descobriria que isso foi uma mentira deslavada. Durante 13 anos eu não soube que poderia escolher o meu próprio advogado. Sentia que o advogado escolhido para mim não parecia querer me ajudar a entender o que estava acontecendo ou lutar pelos meus direitos. A gente pode se perguntar, né, como é que ela por que ela ficou esses 13 anos nessa curatela, né? Por que ela simplesmente não saiu?
E aí ela diz no livro que depois disso, depois de procurar esse advogado, depois de tentar fazer essas coisas, ela acaba se sentindo esgotada. E ela perde a vontade de lutar. E assim, uma hora a gente só cansa, né, gente? Ela diz, ó. E eis a triste, mas real verdade. Depois de tudo que passei, eu não tinha mais vontade de lutar. Eu estava cansada e com muito medo também. Após ser amarrado em uma maca, sabia que eles poderiam me prender quando quisessem. Eles poderiam tentar me matar, pensei. Comecei a imaginar se queriam fazer isso. Óbvio que tipo, ela pensou isso, mas a gente sabe que eles não queriam que ela tivesse morta porque viva ela dava muito mais lucro pra eles, né? Se você estivesse perguntando por que aceitei viver assim, eu tive um bom motivo. Fiz isso pelos meus filhos. Trocar a minha liberdade por cochilos com meus filhos era o tipo de acordo que eu faria. Não há nada que eu ame mais. Não há nada mais importante pra mim na face da terra do que meus filhos. Abdico da minha vida por eles. Então pensei, por que não a minha liberdade? Olha que pesado isso. Tipo, ela realmente, ela se deixou ser controlada, né? Porque ela não queria ficar longe deles. Em várias partes do livro, ela fala que ela nunca usou as drogas que as pessoas falavam na mídia, que, né, chamava ela de drogada, chamava ela de viciada. Durante uma boa parte da cura dela, ela acabou ficando completamente sóbria de bebida também. Ela bebia socialmente, nunca tinha exagerado assim, nunca tinha sido uma alcoólatra, tá? E o máximo de remédio que ela usava era Adderall. Ela fala no livro que é um remédio pra quem tem TDAH, se eu não me engano. E depois de um tempo ela começou a tomar alguns suplementos vitamínicos e tal. Mas só de dela começar esses suplementos vitamínicos, o pai internou ela novamente. Porque achava que, assim, se ela tava usando aquilo, ela tava usando coisas piores. Achava entre muitas aspas, né, gente? Ele sabia que ela não estava usando isso. Ele fez isso, tipo assim: ah, você tá tomando isso sem minha permissão? Vai ser internada de novo, porque eu tenho que mandar em você. Tem um momento do livro que ele fala, a partir desse momento, eu sou a Britney Spears. Ele fala isso. Ela fala que durante a curatela, ela era vigiada quase que 24 horas por dia. Eu li depois da curatela que meu pai, e principalmente a empresa de Robin e Lou Taylor, a Three Stars, estiveram envolvidos com a empresa de segurança que eles contrataram, a Black Box, no monitoramento e na gravação de ligações e mensagens de texto que eu fazia e recebia no meu celular, incluindo mensagens de texto particulares com meu namorado, meu advogado na época e meus próprios filhos. E pior, meu pai até mandou colocar um aparelho de escuta na minha casa, na minha própria casa. Tudo isso fazia parte do controle deles. E nessa época, né, ela tinha que se manter lucrativa para a família. Então, ela não conseguia mais fazer shows de turnê, etc. E aí eles conseguiram que ela fizesse uma residência em Las Vegas, que é muito conhecida atualmente, né? Alguns artistas vão para Las Vegas para fazer shows assim por semanas, que dá bastante dinheiro. Ela disse que durante a residência em Las Vegas, ela volta a se conectar com a música e com a dança, mas no fim, ela tem pouquíssimo controle criativo. Então ela acaba cansando de fazer exatamente os mesmos shows sempre. Minha criatividade estava sufocada. Eu ainda fazia as mesmas velhas coisas. Eles ainda não me davam a liberdade de refazer minhas músicas e mudar o show. Poderíamos ter mudado o show para algo bom, novo, que trouxesse frescor para o público, para mim e para os dançarinos. Esse foi o único privilégio que eu pedi e mais uma vez eles negaram. Porque se eu realmente assumisse o controle do meu show, isso poderia despertar as pessoas para o fato de que talvez eu não precisasse do meu pai como meu curador. Sinto que ele secretamente gostava de que eu me sentisse inferior. Isso lhe dava poder. Por muito tempo, meus pais me convenceram de que eu era a má, a louca, e isso os favoreceu totalmente. Isso feriu meu espírito. Eles apagaram a minha luz, eu fui diminuída por uma década, mas por dentro eu estava gritando para toda essa baboseira deles. Vocês precisam entender do desamparo que eu sentia, desamparo e raiva. Tem a turnê em Vegas, essa turnê ela acaba terminando, só que eles querem que ela faça mais shows além disso, que ela continue ali no teatro, etc, no cassino, né? Só que assim, ela não quer mais fazer isso. Só que eles têm esse controle sobre ela. Então, um dia ela simplesmente começa, entre aspas, o show, ela só tá andando pro público e ela entra num carro e vai embora. E aí eles veem isso como uma espécie de afronta, né? E o que eles fazem? Internam ela novamente no hospital psiquiátrico, só que dessa vez ela acaba ficando mais de 2 meses lá dentro. E ela fica lá fazendo terapia. Assim, ela fica internada naquele hospital. Provavelmente eu devo ser a mulher menos medrosa do mundo, mas isso não faz com que eu me sinta mais forte, me sinto triste. Eu não deveria ser tão forte. Aqueles meses me deixaram durona. Eu sinto saudades dos dias que vivi em Kentwood e era conhecida como a baixinha petulante. O tempo que passei nesse tratamento tirou toda a minha petulância. De muitas maneiras, destruiu meu espírito. Durante a internação dela, ela acaba sabendo sobre o movimento Free Britney e como isso ajudou ela. Uma das enfermeiras levava ela no celular, via as coisas e acabou mostrando pra Britney algum dia. E ela fala:
Ver todos eles marchando nas ruas e gritando hashtag Free Britney foi a coisa mais incrível que já vi na minha vida. Sei que algumas pessoas riram disso. Elas viam as camisetas cor-de-rosa com meu nome estampado e diziam: que tipo de causa é essa? Mas se eles realmente soubessem pelo que eu passava e compreendessem a conexão que eu tenho com meus fãs, acho que não teriam dado risada. A verdade é esta. Estava sendo mantida presa contra a minha vontade e eu ansiava em saber se as pessoas se importavam se eu estava morta ou viva. E assim, né? O movimento Free Britney foi muito forte nessa época, que eu acho que foi um pouco o estopim para que a Coratella realmente acabasse. E aí a gente vai chegando nos momentos em que ela consegue fazer esse distanciamento um pouco maior da família e finalmente sair da Coratella. Quando a pandemia do Covid ela chega, ela acaba se vendo muito tempo sozinha, ela tenta contato com a família, viaja até onde eles estão, que é, se não me engano, a cidade que ela morava quando ela era menor. E ela descobre que eles jogaram várias coisas que ela se importava muito fora. E a partir daquilo ela diz o seguinte: naquele momento fiz as pazes com a minha família, e com isso quero dizer que eu percebi que nunca mais queria vê-los de novo e estava tranquila com isso. Por bastante tempo do livro, ela tenta sempre ter essa conexão, ela tenta sempre fazer com que tudo dê certo. Só que ela percebe que não tem como, que eles vão sempre querer estar controlando a vida dela, de que ela nunca vai ter essa liberdade. Em 22 de junho de 2021, ela liga pra polícia pra reportar o abuso da curatela do pai. Então, assim, a gente percebe, né, que ela tava nessa curatela, acho que mais ou menos de 2008, né, uma coisa assim. Ela liga pra polícia pra reportar esse abuso da curatela do pai. E aí tem esse trecho no livro. Acontece no dia seguinte, né. Em 23 de junho de 2021, finalmente eu pude falar com a juíza de Los Angeles a respeito da curatela. Eu sabia que o mundo todo estava ouvindo. Durante dias fiquei ensaiando o que ia falar, mas agora que o momento tinha chegado, estava me sentindo sobrecarregada. Até porque eu sabia, desde que havia solicitado que essa audiência fosse aberta ao público, que milhões de pessoas estariam ouvindo a minha voz tão logo eu tivesse terminado de falar. Sempre me esforcei demais. Eu aguentei ser controlada durante muito tempo, mas quando a minha família me colocou naquele hospital, ultrapassou os limites. Fui tratada como uma criminosa e eles me fizeram pensar que eu merecia isso. Fizeram com que eu me esquecesse do meu valor e da minha importância. Ela finalmente consegue trocar esse advogado que a corte designou ela, e ele encontra o Matthew Rosengart, que é um ex-procurador federal que tinha experiência em tratar de assuntos com pessoas famosas. Matthew disse que iria até o juiz apresentar uma petição para remover meu pai como responsável pela curatela primeiramente, então seria mais fácil tentar encerrar a curatela. Algumas semanas depois, em 26 de julho, ele peticionou para retirar meu pai como curador. Depois de uma grande audiência no tribunal em 29 de setembro, meu pai foi suspenso como curador. Já estava em todos os noticiários antes que Matthew pudesse me ligar depois do tribunal. Eu senti um alívio indescritível tomar conta de mim. O homem que havia me aterrorizado quando criança e mandou em mim quando adulta, que mais do que ninguém fez de tudo para enfraquecer a minha autoconfiança, não controlava mais a minha vida. Àquela altura, com meu pai fora, Matthew me disse que iríamos aproveitar o momento e deu entrada para também finalizar a curatela. Ela finalmente estava livre, gente. Ela conseguiu finalizar a curatela, e é a partir desse momento que ela finalmente está livre, que a curatela é finalizada e que ela pode realmente retornar à vida dela, né? Tomando conta de si. Ao longo da curatela, fui ensinada a me sentir quase frágil demais, assustada demais. Esse foi o preço que paguei estando sob a curatela. Eles roubaram muito da minha feminilidade, da minha espada, da minha essência, da minha voz, a capacidade de dizer foda-se. E eu sei que soa mal, mas há algo crucial sobre isso. Não subestime seu poder. Não acho que a minha família entende os danos reais que eles causaram. Por 13 anos eu não podia comer o que queria, dirigir, gastar meu dinheiro como queria, beber álcool ou mesmo café. A liberdade de fazer o que quero me devolveu minha feminilidade. Agora que estou nos 40, estou experimentando as coisas como se fosse a primeira vez. Sinto que a mulher em mim foi diminuída por tempo demais. A gente tem acompanhado a Britney, né, nesses últimos 2 anos aí, nessa liberdade dela. E tem uma coisa que as pessoas gostam de criticar bastante, é o fato dela postar várias coisas, assim, diferentes no Instagram dela, né? Tem, às vezes, as danças dela. Nas últimas semanas teve a questão dela dançando com as facas, as fotos seminua. E ela diz o seguinte, ó. Sei que muitas pessoas não compreendem porque eu amo tirar fotos de mim mesma nua ou usando vestidos novos. Mas acho que se elas tivessem sido fotografadas por outras pessoas milhares de vezes, entenderiam a felicidade que eu sinto ao posar dessa maneira, me sentindo sexy e eu mesma me fotografando, fazendo o que quiser. Eu nasci nua e de verdade sinto que o peso do mundo tem estado sobre os meus ombros. Eu queria me ver mais leve e mais livre. Quando era um bebê eu tinha uma vida inteira pela frente e é assim que me sinto agora, como uma página em branco. E ela conclui o livro falando que por que ela escreveu esse livro, né? Por que ela já se sente pronta para contar a própria história. Levou bastante tempo e deu muito trabalho até que eu me sentisse pronta para contar a minha história. Espero que ela inspire as pessoas de algum modo e possa tocar corações.
Desde que me libertei, tive que construir uma identidade totalmente distinta. Eu tive que dizer, espera, essa é quem eu fui, uma pessoa passiva e agradável, uma garota. E essa é quem eu sou agora, uma pessoa forte e confiante, uma mulher. Finalmente temos aí a Britney livre, finalmente ela consegue viver a vida dela. Ela não vai agradar as pessoas, da mesma maneira que ela não agradava as pessoas quando ela estava no início da sua carreira. Mas acho que assim, a gente tem que dar um pouco de espaço, sabe? A gente tem que deixar ela viver da maneira que ela quer viver agora, sabe? Se ela não tá fazendo mal a ninguém, qual que é o problema? Ela já passou tanto tempo sendo privada de ter a própria liberdade, por que, que a gente não pode deixar ela ter agora, sabe? Por que, que a gente quer ter o controle da vida da pessoa? Deixa, cara. Tá fazendo mal a ninguém. Se você não gosta de ver as fotos dela, das danças dela, não segue ela, bloqueia, deixa a pessoa viver, sabe? Passei aqui muito tempo falando sobre esse livro. E ainda assim tem muita coisa que aconteceu aqui no meio tempo, tá? Eu fui tentando pegar, assim, partes mais gerais, né? Eu não falei sobre os lançamentos dos álbuns depois do primeiro, etc. Mas tem o lançamento dos álbuns, tem as músicas, tem mais coisas sobre a carreira. Mas, querendo ou não, a Curatela é uma grande parte do livro, porque foi uma grande parte da vida dela, né? Aqui o livro está sendo assinado apenas pela Britney, mas fala nos agradecimentos que ela teve ajuda, tipo, ajuda e colaborações de outras pessoas também, e tá tudo certo. Tem alguns momentos que eu acho que o livro, ele não é bem escrito, mas esse não é o objetivo desse livro, né? Ele não é para ser uma coisa poética, bonita, não sei o quê. Ela escreveu esse livro para contar a verdade dela, né? Para que as pessoas soubessem sobre a vida dela, sobre esses anos, para as pessoas perceberem o jeito como ela foi tratada pela mídia. Então, assim, eu não li esse livro procurando, assim, um estilo, uma coisa assim. Não. É um ótimo livro para você saber a história dela. Eu fiquei muito curioso para saber por que alguns artistas não queriam que ele fosse lançado. Não sei se vocês lembram disso. Quando a Britney falou que ia lançar esse livro, teve o Justin Timberlake falando que não. Ah, sim, né? Obviamente, Justin Timberlake tá bem claro por que ele não gostaria que esse livro fosse lançado. Mas tem outros artistas que eu ainda não entendi por que eles não gostariam. Então acho que é isso. Eu acho que se você tem interesse na história dela, leia. Tem algumas partes bem pesadas, tem umas partes que são mais engraçadinhas, porque a Britney tem algumas coisas que ela escreve que tem um tom de piada e tal. Mas acho que no geral é um livro muito interessante.